Oi, gente! Hoje vamos fazer uma correção da atividade 3 de matemática do 9º ano. Essa atividade é sobre os números reais e irracionais. No primeiro exercício da atividade, ele fala o seguinte: localize com um ponto os números a seguir na reta numérica, conforme o exemplo. Então, eu tenho aqui uma reta numérica, certo? Toda reta ela tem um marco zero, e à direita eu tenho os números inteiros positivos, à esquerda os números inteiros negativos, tá? Aí eu olho aqui, letra A é igual ao número 4, certo? Então eu vim aqui no número 4, marquei com um pontinho e indiquei que essa é a letra A. Então esse é o exemplo e eu tenho que fazer isso para as demais letras. Vamos fazer aqui então, letra B é igual a menos 3. Então eu venho aqui no menos 3, indico letra B, certo? Letra C é igual a 2,5, certo? Então, ele está do lado dos positivos, então eu venho aqui. Ele não é igual a 2, ele é 2,5. Isso significa que eu preciso de mais meio aqui, O meio vai estar exatamente entre o 2 e o 3. Então, eu venho aqui, marco com um pontinho, indico que essa é o pontinho da letra C. Aqui na letra E, E é igual a 4/3. Fica muito difícil a gente localizar na reta numérica uma fração, tá? O modo mais fácil é você pegar essa fração e transformar ela para um número decimal. Mas como que eu vou fazer isso? É simples, gente. Você vai dividir o numerador pelo denominador, tá? Vou fazer isso aqui no meu rascunho. Então, 4/3, ele vai ser igual a 4 dividido por 3. E agora, então, eu vou montar a minha divisão normalmente, 4 dividido por 3 vai dar 1. Aqui eu coloco 3 e subtraio. 4 menos 3, 1. Não consigo dividir 1 por 3. Acrescento 0 e põe uma vírgula. Gente, se você não sabe fazer divisão, tem hora que a divisão dá umas confundidas na gente. Eu vou deixar aqui na indicação da descrição um vídeo em que eu ensino a fazer divisão, tá? Eu coloco diversos casos em que a divisão dá uma confundida e aí esclareço todas as regras, tá? Então, se você tem dificuldade em dividir, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Continuando, 10 dividido por 3 vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. Vou subtrair. Aqui vai dar 1 de novo. Epa, olha só o que aconteceu. Vou colocar um 0 e vai dar 3 de novo. Ou seja, isso daqui não vai ter fim, né? Olha só. O que eu percebi aqui então? 4/3, ele é a representação de um número decimal infinito, certo? Mas para eu colocar aqui na reta numérica, eu preciso só do comecinho desse número, que já dá para eu saber aonde que ele vai se localizar. Se eu olhar aqui, ele é 1, certo? E tem um tantinho aqui, que representa a parte decimal desse 1. Então, ele vai ficar um pouquinho para frente. Não posso colocar ele exatamente no meio, por quê? Porque aqui é 1,5. E o número que a gente achou é 1,33 aproximadamente, né? Então, eu vou colocar ele um pouquinho mais para cá, bem aqui. Então, aqui, letra E. Vou apagar o meu rascunho agora para a gente fazer o F. F, gente, raiz quadrada de 16. Essa é uma raiz bem comum, tem gente que já sabe de cor que valor que esse número representa. Porém, para quem não sabe, vamos calcular então quanto que vale essa raiz quadrada. Para isso, vocês estão cansados de ver isso comigo porque foi o que a gente mais fez na aula, né? Raiz quadrada de 16. Então, eu pego o 16 e eu vou decompor ele em números primos. Primeiro número primo é o 2. Se é possível dividir, eu uso ele. 16 dividido por 2 é 8. Dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Dividido por 2 é 1. Como aqui é uma raiz quadrada, o índice é 2, eu vou agrupar os números de 2 em 2.
certo? E eu vou escrever ele aqui em forma de potências. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E 2 vezes 2 também é 2 ao quadrado. Aí eu pego essa multiplicação e essa potência aqui e eu substituo ela dentro da minha raiz. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? Como a radiciação ele é o inverso da potência, eles se anulam. Então, todo mundo que tem expoente 2 consegue sair da minha raiz, ficando apenas 2 vezes 2, que é 4. Gente, se você encontrou dificuldade nisso aqui também, eu vou deixar um outro vídeo linkado aqui, onde eu ensino com mais calma como é que eu faço para calcular a raiz quadrada, tá? Então, raiz de 16 é igual a 4. Cadê o meu 4? Aqui, ó. Ele vai ficar bem em cima, juntinho aqui com a letra A. F. Agora, na letra G, eu tenho raiz de 2. Raiz de 2 a gente estudou ali no textinho que eu anexei para vocês nessa atividade, que raiz de 2 ele é um número irracional, ou seja, ele é infinito e não periódico, ele não tem um valor certo, mas eu tenho o começo dele, né? E o comecinho dele, da raiz de 2, ele é igual, vou por aqui, tá? Raiz de 2 é igual a aproximadamente 1,4. Então, eu preciso buscar esse número aqui na minha reta numérica, certo? Lembra que a letra E, ele vale 1,333? Ou seja, essa raiz de 2 vai estar um pouquinho à frente da letra E. E essa, então, é a resposta da minha atividade 1. Exercício 2, gente. No exercício 2, ele diz o seguinte no enunciado: pinte os conjuntos conforme a legenda indicada. Então, eu tenho uma legendinha aqui, certo? E vocês têm que pintar os conjuntos aqui de acordo com a legenda, certo? Vou começar aqui, ó. Números naturais, a gente vai pintar de vermelho, né? Os números naturais são aqueles primeiros conjuntinhos que fazem parte de todos, certo? Então, aonde que ele se localiza nesse diagrama? Ele vai estar bem aqui, né? Pronto, pintei os conjuntos naturais de vermelho. Eu vou pintar ali na legenda também para ficar mais bonitinho. Aí, ó. Agora, os números inteiros eu vou pintar de azul. Os números inteiros, aqui, ó, azul. Lembrando que os inteiros, gente, lembra? Ele é os naturais mais os negativos. Então, os números inteiros, eles têm que juntar aqui com os naturais, por isso que ele é o próximo. Depois, os números racionais, eu vou pintar de amarelo. Os racionais, ele é a união dos naturais com os inteiros. Portanto, ele é esse próximo conjunto aqui, ó. Vou pintar ele de amarelo. Pronto. Depois, os números irracionais, eu vou pintar de verde. Os irracionais, eles não se misturam com esses conjuntos que eu acabei de falar anteriormente. Portanto, ó, ele é esse conjunto aqui. E por último, os números reais eu vou pintar de laranja. Os números reais é a união de todos, então esse conjuntão aqui grandão eu vou pintar de laranja. Pronto, e essa é a atividade 2, ok? Então agora vamos para a atividade 3. Organize os números abaixo, reescrevendo-os dentro do diagrama do exercício anterior. Então eu tenho que pegar esses números que estão aí e achar qual é o lugar deles dentro do diagrama, certo? Eu tenho que olhar a característica que mais ressalta de cada número para saber aonde eu devo colocar. Vamos lá, primeiro número é o número 4. O número 4 não é um número com vírgula, certo? Não é uma fração, não é um número infinito, ele é um número quê? Positivo e natural, portanto, ele vai ficar aqui no conjunto dos naturais. Próximo. 2,9, ó, tem uma vírgula, então esse aqui é um número decimal, certo? O número decimal, ele entra aqui no conjunto dos números racionais. Aqui eu vou colocar, ó, 2,9. Menos 89, o número negativo. O número negativo vem aqui nos inteiros, então menos 89. Menos 0,5, se tem vírgula, então ele é racional. Menos 0,5.
Raiz quadrada de 25. Primeiro eu preciso olhar para ver se essa raiz ela existe, certo? Então eu vou calcular aqui no meu rascunho quanto que é a raiz de 25. Vou pegar então o 25, vou decompor ele em números primos, certo? O primeiro número primo é o 2, mas eu não consigo dividir 25 por 2, então eu uso o próximo número primo. O próximo é o 3, também não consigo dividir por 3, então eu vou para o próximo, que é o 5. O 5 eu consigo usar. 25 dividido por 5 é 5, por 5 de novo, que vai dar 1. Como ali é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado. A raiz corta com a potência. Isso aqui é igual a 5. Certo? Então, raiz de 25 representa o número 5. O 5 ele é o quê? Natural. Então, raiz de 25 vai ficar aqui, dentro dos naturais. Raiz de 25. Vou apagar o meu rascunho para não ficar aqui. Próximo, 890. Bem, não tem vírgula, não é fração, certo? Não tem número negativo, então ele é natural. Próximo, 3 sobre 2. 3 sobre 2 é uma fração. Se é uma fração, ele é racional. Próximo, raiz de 2. Raiz de 2 a gente já viu aqui que ele é um número irracional. Então, eu vou colocar aqui no conjunto dos irracionais. Raiz de 2. Menos 6 sobre 4 é uma fração. Então, ele é racional. Menos 2,5 tem vírgula. Então, também é racional. 235 não tem vírgula, não é número decimal, não é fração, portanto, natural. Próximo, raiz quadrada de 100. Vamos ver se existe raiz de 100. Vou vir aqui no meu rascunho. Raiz de 100. Vou pegar o 100 e eu vou decompor ele em números primos. Por 2, que vai dar 50. Dividindo por 2 de novo, que dá 25. Ó, aqui já não dá mais para usar o 2. O próximo é o 3, mas 25 não dá para dividir por 3. Então, eu vou usar o 5. 25 dividido por 5 é 5. Por 5 de novo, que dá 1. Certo? Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Vou substituir isso, então, aqui dentro da minha raiz. Isso vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quem tem expoente consegue sair da raiz. Ficou, então, apenas 2 vezes 5, que é igual a 10. Portanto, ó, essa raiz representa um número natural. Então, raiz de 100 vai ficar aqui. Próximo, raiz de 3. Raiz de 3, a gente viu que ele é um número decimal infinito, portanto, ele vai ficar aqui. E próximo, ó, um número decimal, não periódico, porque ele não se repete, e infinito, porque tem reticências. Então, esse número aqui é um número irracional. E é isso. Gente, muito obrigada por acompanhar a correção. Eu espero que vocês estejam conseguindo resolver as atividades. Eu espero que essa correção tenha iluminado um pouquinho aí a mente de vocês, tenha dado uma ajuda para vocês verem se vocês estão no caminho certo. Qualquer dúvida pode me procurar lá no WhatsApp e continue acompanhando a escola, tá? Tudo de bom e até mais!